no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, encontre o capítulo 4, por favor. Aleluia. Segundo Reis 4. Minha alegria Aqui, a sua em poder retornar a esta casa para servir a Jesus e cooperar no ministério da palavra e poder adorar o nome do Senhor em comunhão com essa amada igreja. Meu coração se alegra pela rica oportunidade de estar juntos com os irmãos para bendizermos a Jesus, dizer que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre e Ele é digno do nosso louvor. Segundo o livro dos Reis, o capítulo é o 4. É isso aí, beleza. A palavra do Senhor diz assim: e uma mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e derrama o azeite em todos aqueles vasos. Põe à parte o que estiver cheio. Sucedeu, versículo 6, sucedeu que cheio que foram os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. E você diz amém? Amém. Poder sentar. Minha gratidão pelo convite que me é externado através do nosso irmão Edemir, a quem eu expresso gratidão e confiabilidade. Deus abençoe o Edemir, também nosso irmão Fábio, que estão labutando junto aos jovens, liderando e servindo a Deus para a glória do nome do Senhor. Quero deixar um abraço para o meu pastor Gesiel Nascimento, bem como de todos os irmãos que estão em Jucutuquara, em Vitória, Assembleia de Deus Cadezo, que a igreja se sinta abraçada, né? Estamos aqui debaixo da bênção do meu pastor e ele deixa um abraço para esta igreja. Meus irmãos, eu estava atentando para os louvores e todo o dinamismo do culto em sua liturgia, e eu percebi que todos os louvores, em suma, cooperaram com uma mensagem específica, tratando-se de uma única linha, falando acerca de renovo, restauração e também da riqueza que nós temos, em suma, o nosso maior tesouro, a saber, a pessoa bendita de Jesus e a presença gloriosa e maravilhosa do nosso Deus. Logo,
atentando para os louvores, Deus ministrou com muita ênfase ao meu coração esse texto. E nós vamos entender o porquê desse texto, anelado à dinâmica do culto e tudo que Deus já está falando com a sua amada igreja, a fim de consolá-la, a fim de edificá-la por intermédio da sua presença e também a sua palavra. O texto é simples, a palavra será prática e objetiva. O texto é de conhecimento de toda a igreja, a saber, fala-nos acerca de uma mulher viúva que está enfrentando um período caótico, um período difícil, um período que é extremamente complicado e totalmente avesso às suas condições para autossustentar-se. Logo, esta mulher, ela enfrenta uma prova que na sua condição humana é impossível ela resolver. O caos que lhe assola, a dificuldade que lhe aperta. Esta mulher está endividada, ela não tem condições monetárias e financeiras para quitar esta dívida, sua conta bancária está no vermelho e o único recurso que ela tem para a sua sustentabilidade é fazer uso de o direito que a lei que rege o sistema onde ela mora lhe dava direito de tomar alguns bens materiais da sua casa e quando os credores assim lhe cobrassem a dívida, ela dar esses bens materiais na mão dos credores como uma espécie de fiador ou amena da situação. O Código Penal que rege o sistema e também o lugar onde ela regive, uma lei chamada Lei de Tica, lhe dava esse direito. A saber, esta mulher ela faz uso desse direito e toma bens materiais para que ela pudesse então se autossustentar e amenizar a situação que lhe assola. Se a vida desta mulher fosse no nosso contexto, se fosse hoje, e ela batesse na porta, e ela estivesse nessa igreja, os credores batessem na porta ali, cobrando-lhe a dívida, esta mulher, por exemplo, poderia pegar qualquer bem ou espécie de valor e dar na mão dos credores como uma espécie de amena da situação. Por exemplo, ela poderia pegar, se fosse hoje, ela poderia pegar um teclado, ela poderia pegar aparelho de som, poderia pegar o notebook, poderia pegar o televisor, dar na mão dos credores e amenizar assim a situação e empurrando a situação com a barriga, tentando autossustentar-se. O problema é que ela chega no ápice da crise, no momento mais complicado da provação que lhe assola, pois ela vai deparar-se com um dia em que ela vai olhar para a sua casa e vai perceber que além de não ter dinheiro, além de não ter os recursos necessários, ela não terá também mais bens materiais. A crise é extrema, a crise é absoluta, pois os credores vão bater na porta da casa dela e vendo que ela não tem mais nada, absolutamente nada, os credores então vão fazer uso da mesma lei que lhe dá direitos aos bens materiais, é a mesma lei também que dava direito aos credores de tomar algo que fosse em suma precioso demais para o pagamento da dívida, a saber, os seus filhos. É como se os credores dissessem: já que você não tem dinheiro, você não tem mais bens materiais, o pagamento da dívida serão os teus filhos serem levados escravos para a nossa terra. Qualquer mulher aqui
que seja mãe, qualquer pai, com certeza iria desesperar-se, angustiar-se, chorar, lamentar. Afinal, apesar de ser crente, apesar da fé, apesar de servir a Deus, apesar de confiar em Deus, nós não somos de aço. Não existe aqui super-homens, nem mulheres maravilhas. Logo, a angústia desta mulher é normal, a tristeza desta mulher é normal, as lágrimas desta mulher é normal. Ela vai recorrer ao conselho do profeta, e o profeta vai fazer uma pergunta que diz respeito à realidade do contexto dela, o seu contexto de vida. O profeta pergunta: mulher, declara-me o que é que você tem em casa. E a resposta dela é: tua serva não tem mais nada. Esta é a realidade da vida dela, é o contexto que lhe assola. Ela de fato não tem mais nada, no sentido material, no aspecto financeiro. Ela não tem dinheiro, e ela agora não tem mais bens materiais que servem como recurso para tentar amenizar a situação. Só que a atitude desta mulher é tremenda, a atitude desta mulher é resiliente, a atitude desta mulher demonstra uma convicção tão grande em Deus e uma confiança tão plena no Senhor, que esta mulher poderia entregar-se ao desespero, esta mulher poderia entregar-se à depressão, esta mulher poderia entregar-se ao caos que lhe assola. Mas o texto diz que uma mulher das mulheres, dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. O termo clamou aqui no original do texto traz a ideia de um posicionamento firme, ou alguém que está disposto a se levantar no caos, se levantar na crise, se levantar no momento difícil, se levantar no momento caótico, se levantar no momento de assolação. Esta mulher, no momento do desespero, no momento difícil, das portas fechadas, ela poderia muito bem, pela consequência da angústia, desistir. Mas o texto nos faz entender que ela se levanta e ela tem uma visão espiritual. Aleluia! E qual é a visão espiritual desta mulher? Ela sabe que ela é viúva, mas no período em que seu esposo estava vivo, ele era um aspirante ao ministério profético, ele era um discípulo dos profetas. Logo, ele tinha experiências com Deus neste lugar distinto de adoração. No período dela existia 2 lugares onde a presença de Deus se manifestava com mais ênfase e poder pela obra do Espírito. O primeiro lugar é o templo do Senhor. O segundo lugar era um lugar distinto de adoração, chamado Escola dos Profetas. Ela tem a experiência, ela tem o testemunho de quantas vezes o Espírito de Deus operou maravilhosamente neste lugar de adoração chamado Escola dos Profetas. Se nós atentarmos para o capítulo 3 até o capítulo 6, você vai ver o Espírito de Deus operando maravilhosamente na Escola dos Profetas. É na Escola dos Profetas que o Espírito de Deus faz o ferro do machado que desprendeu-se do madeiro e caiu no rio, mas pela operação do Espírito de Deus, o ferro volta para o seu devido lugar. A ferramenta é restaurada, dando condições dos discípulos dos profetas continuarem trabalhando para que a obra pudesse crescer. É na Escola dos Profetas que o profeta Eliseu, atentando para a fome que assolava Gilgal, então ele pega ervas amargosas, sabendo que tinha morte na panela,
morte como símbolo da fome, ele joga farinha na panela. Ora ao Senhor, o Espírito de Deus se manifesta e a morte é revestida em vida, porque a fome é solucionada. É vindo da escola dos profetas que o profeta Eliseu, ele vai passar pela rua da casa da Sunamita, e ali nós sabemos que o seu filho morreu, mas pela operação do Espírito de Deus, usando a instrumentalidade do profeta Eliseu, o filho da Sunamita ressuscitou pela obra do Espírito do Senhor. Perceba que ela tem esses testemunhos. Ela sabe que na escola dos profetas o Espírito de Deus se manifesta, o Espírito de Deus se revela, o Espírito de Deus se levanta e age com poder. Logo, ela tem o entendimento por esse testemunho que o Espírito de Deus está agindo na escola dos profetas. Ela não dá-se ao desespero e desesperando-se se entrega à crise. É como se ela estivesse dizendo para si mesmo: eu sei onde é que Deus vai solucionar o meu problema, então eu vou me levantar. Aleluia! Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Diz a Bíblia: e uma mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou. E clamar aqui não é falar. O Pedro está com sono. Clamar aqui não é fazer menção do problema que assola. Clamar aqui é uma expressão hebraica chamada querá, que traduzido para o português significa gritar, posicionada, acreditando piamente em quem pode resolver. Aleluia! Aleluia. Creia, Jesus, eu creio. É alguém que se posiciona enquanto grita, enquanto ora, enquanto clama. Só que esse posicionamento aqui é de firme convicção. Que errar significa estar convicto, por isso posicionado. O coração está triste, mas não sai da posição. A alma está chorando, está gritando, mas a atitude dela demonstra para Deus e até para o diabo no mundo espiritual: eu não vou sair da posição. Querer estar posicionada é como se ela estivesse declarando para Deus: o meu coração está triste, mas a minha adoração é maior que a dor. Glória a Deus! A minha alma está assolada, mas o meu posicionamento será maior do que a calamidade que me assola. É como se ela declarasse para Deus: se o Senhor fizer, eu continuo posicionada, mas se o Senhor não fizer, eu não sairei da posição, porque eu sei que o Senhor é poderoso em todo o tempo. Agora perceba, a expressão que errar traz uma ideia de convicção tão absoluta que ela está reportando-se com confiança em Deus. Quando ela clama, que errar no hebraico é a mesma expressão que é dita por Jeremias no capítulo 33, versículo 3. Você se lembra do texto? Clama a mim, responder-te-ei, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, e eu vou anunciar coisas grandes, firmes se não sabes, e firmes. não sabes. O texto em português diz que você ainda não sabe, mas a expressão original é Menehai Lai, que significa coisas grandes que os teus olhos ainda não viram. Aleluia! Mas Deus trará revelação. Oh, glória a Deus! Quando ela clama, ela está dizendo: os meus olhos ainda vão contemplar coisas grandes. Os meus olhos vão contemplar a grandeza de Deus.
Os meus olhos vão contemplar o bradar de Deus na terra. Os meus olhos vão contemplar a obra do Senhor, a ação de Deus, os milagres de Deus, o agir poderoso do Senhor. Aí diz a Bíblia, isso aqui é lindo demais. Ela clama, e eu fiquei intrigado porque ela está com problema, irmão. E quem aqui, diante de um problema que é difícil demais de você resolver, não chega para alguém expressando esse problema, só que ela faz diferente. O clamor dela, em suma, não é contar o problema que lhe assola. Olha o texto. Ela clama e ela diz assim, ó: meu marido, teu servo 8,50. morreu, mas ele temia o Senhor. Cadê a vossa irmã? Cadê a vossa irmã? Ela não conta o problema, ela faz menção da história do marido. Eu fiquei perguntando, a mulher está com problema? Tá com meu pai. A mulher está com uma dificuldade extrema. E ela chega, em vez de contar o problema, ela chega fazendo menção da história do marido. Tem uma contradição aqui. Isso aqui é antagônico. Só que eu fui estudar e pedir a Deus iluminação. E eu entendi que ela chega fazendo menção da história do marido. É porque a história do marido dela é um testemunho tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ela está reportando-se a Deus. O que é que o marido fez, como ela estivesse dizendo: Deus, se lembra que nessa casa aqui o meu marido trabalhou. Se lembra que nessa obra aqui o meu marido morreu, mas a história dele continua viva. Aleluia! Se lembra que mesmo ele tendo morrido, o que ele fez para o Senhor continua guardado no teu memorial, não morre. Aleluia! Você lembra de Ezequias? Deus disse: Isaías, profeta, volta e diz para ele: coloca a casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Aí ele vira para a parede e ele faz menção da história. Senhor, se lembra, ó Deus, Aleluia! do quanto eu fui fiel, Aleluia! do quanto eu fui temente. Se lembra. Aí quando o profeta está saindo do palácio, Deus dá um brado no ouvido do profeta e diz: Isaías, volta! Porque alguém que tem história aqui em cima está clamando o meu nome. Ele morreu, o marido dela, mas a história dele continua viva. Ele morreu, mas a história dele é um legado. Ele morreu, mas a história dele é um memorial. Porque a maior tragédia da vida não é morrer. A maior tragédia da vida é uma vida sem história, é uma vida sem legado, é uma vida sem Jesus. Aleluia! É verdade, Deus. Fale, meu amigo, a maior tragédia da vida não é morrer. Morrer é uma certeza, assim como o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus é uma certeza, morrer também é uma certeza. Só que o crente, na certeza da morte, não se entristece. Sabe por quê? Você pode morrer aqui, mas daqui a pouco vai estar dando glória lá em cima. Porque a maior tragédia da vida não é a morte, a maior tragédia da vida é uma vida sem história com Deus. É uma vida sem história com Jesus.
vida sem legado. Morrer não é a questão. É claro que nós queremos viver, mas a Bíblia diz no Salmo 116 que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Morrer sem história, morrer sem Jesus é uma tragédia. Morrer sem Cristo é uma tragédia. Morrer sem legado. Eu gostei da frase que o pastor disse aqui. Ensina o menino não é no caminho que se deve andar. Quando crescer, ele não se desviará dele. Isso é história, isso é legado. Porque ensinar o menino no caminho não é apontar o que é certo, é pegar na mão dele e dizer: papai vai te ensinar como é que faz. É ir com ele, é plantar no coração dele um legado. Porque um dia nós podemos passar, mas sua história com Deus vai continuar pregando. Sua história com Deus vai continuar falando. Sua história com Deus vai continuar testemunhando. Sua história com Deus vai continuar evangelizando. Quem você foi, o que você fez, o que você prestou diante de Deus é como um memorial. O que é que esse homem fez? Esse homem, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele é Obadias, o mesmo que na época do profeta Elias escondeu os profetas do Senhor e os alimentou com pão e com carne quando Jezabel queria matar esses profetas. Este homem se levanta, pega os profetas do Senhor que Jezabel queria matar e os esconde e os alimenta com pão e com água. Para quem não sabe, no período do profeta Elias, a terra passava por um momento de fome, escassez por consequência da falta de chuva. Logo, água é escasso. Alimentar com pão ainda vai, mas vai conseguir água onde? Só que ele era o mordomo do rei, tinha acesso ao palácio real. O único lugar de abastecimento de água naquela época era no palácio do rei Acabe. Ele toma água para alimentar os profetas do Senhor. Isto é no memorial de Deus uma história, um legado, algo poderoso que está armazenado. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que planta no reino de Deus, e aquele que entesoura tesouros do céu. Quando ele faz isso, ele está plantando em Deus, e quem planta em Deus colhe. Você não é obrigado a plantar nada, ninguém é obrigado a plantar nada, mas tudo que você plantar, com certeza você será obrigado a colher. Aleluia! De plantio, eu não estou falando apenas da oferta depositada aqui, eu não estou falando apenas do dinheiro que você deu como dízimo ou como oferta. Quando eu falo de plantio, eu estou falando de todas as situações condizentes como fruto do Espírito, ações que condiz a fruto de justiça, a oração que você fez, a mão que você estendeu, em o ombro que você liberou para alguém chorar, a mão estendida que ajudou alguém a levantar. Ninguém queria ajudar, não, deixa caído aí, deixa estendido aí no chão, mas você disse: não, eu estendo a mão, eu ajudo a levantar diante de Deus. Isto é como memorial, e quem planta no reino de Deus colhe bênçãos sem medidas. Deixa eu te dizer uma verdade: este plantio em Deus, este tesouro entesourado no céu, é uma dádiva de Deus que vai trazer resposta no momento da sua maior crise. É por isso que o apóstolo Paulo diz: pelo que eu tendo nada, eu possuo tudo. Ora, que antagonismo, irmão, que
contraditório. Paulo está dizendo: eu não tenho nada, mas possuo tudo. Como que alguém pode dizer que não tem nada, mas possuo tudo? O que Paulo está dizendo é: tudo que eu tenho, ou tudo que eu tinha, foi depositado em Deus. Pelo que eu posso não ter nada aqui embaixo, mas lá no céu tem muita coisa guardada. Lá no céu tem muita coisa armazenada. Lá no céu tem coisas guardadas. Ela faz menção, vou terminar agora, da memória do marido, porque ela sabe que o que o marido fez está guardado em Deus. Oh, glória a Jesus. Aí o profeta diz para ela assim: mulher, o que é que você tem em casa? Declara-me o que é que você tem. Ela vai responder: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Aí o profeta vai olhar para ele e dizer: então vai, mulher, pode ir. E é interessante isso aqui, porque normalmente a mulher ela quer ouvir uma palavra diretiva, uma declaração profética, um assim diz o Senhor, mas não. Ele dá uma simples orientação. E a orientação é: vai buscar vaso emprestado. Para ela isso aqui é uma loucura. Só que Deus não trabalha do jeito que eu quero. Deus não faz do jeito que eu quero. Deus não se manifesta da maneira que eu quero. Por que a loucura? Porque ela tem uma botija em casa. E a botija, irmão, era mais ou menos do tamanho desse frasco aqui. Só que o profeta está mandando ela ir buscar vaso emprestado. E o vaso era maior que essa botija. Logo, uma botija cheia não encheria sequer um vaso cheio. Mas Deus está dizendo: vai pegar vaso emprestado. Aleluia. Obedeça a direção. Senhor, é loucura. Senhor, é difícil. Senhor, é complicado. Deus está dizendo: só me obedeça, porque o que é loucura para você é milagre para Deus, é sobrenatural para Deus, é poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que até a loucura de Deus é mais sábio que o entendimento dos sábios entendidos, porque a loucura de Deus vai na contramão da lógica do homem. A matemática de Deus não é a nossa. Para nós, 2 mais 2 é igual a 4. Deus não trabalha com a lógica da geometria, da exata, da matemática do homem. Para Deus, 2 mais 2 é quanto Ele quiser que seja. Aleluia! Quanto Ele quiser que seja. Vai pegar vaso emprestado e não pega pouco não. E aqui eu vou encerrar. Pega muito. Interessante que a expressão muito no hebraico ali é uma determinação quantitativa. É a dimensão do que Deus vai fazer. É como se Deus estivesse dizendo para ela através do profeta: não pega pouco não. Por mais que você ache que é loucura, pega muito. Por que muito? Porque a quantidade de vasos que ela pegar é a dimensão do que Deus vai operando.
Ou seja, pega muito, porque o que eu vou fazer é muito grande. Pega muito, porque o que eu vou fazer é muito grande. Pega muito, porque o que eu vou fazer é muito grande. É por isso que Deus está dizendo para alguém aqui que está pensando em desistir, estagnar, parar, retroceder, renunciar. Deus está dizendo: continua, porque eu estou trabalhando. Continua, porque eu estou agindo. Persevere, porque eu já entrei na guerra. Persevere, porque eu já entrei na batalha. Persevere, porque eu vou fazer algo poderoso e maravilhoso na tua história. Persevere, porque o que Deus vai fazer é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Pega muito vaso. Entra na sua casa, fecha a sua porta. Aí olha que coisa linda. Uma botija que não encheria sequer um vaso. Ela pega a botija, diz para o filho: traz um vaso. E ela enche um. Traz mais um vaso, uma botija que não encheria um. Se enchesse um vaso, ela já estava no lucro. Mas ela enche um. Enche dois. Enche três. Enche quatro. Enche cinco. O texto diz que eram muitos. Então eu quero crer que era mais de 10, mais de 20, mais de 50. Mas o texto diz: e cheios que foram todos os vasos. Ela não encheu um, ela não encheu dois, ela não encheu três. Ela encheu foi tudo. Ela encheu foi tudo. Ela encheu foi tudo. Porque a botija é pequena, mas não se trata do tamanho da botija, se trata da essência e do poder de um Deus que não tem limite e que é grande operando dentro da casa dela. A botija é pequena, mas teu Deus é grande, teu Deus é grande, teu Deus é grande, teu Deus é grande, teu Deus é grande. Eu não fiz isso aqui nenhuma vez, vou fazer apenas essa vez para a gente encerrar em comunhão com o seu irmão. Pega aí na mão dele, pega aí na mão dele, pega aí na mão dele, em comunhão com o seu irmão. Dá uma olhadinha para ele aí, e com um sorriso de quem acredita no milagre ainda essa noite, diga: a botija é pequena, você é pequeno, eu sou pequeno, nós somos pequenos, mas não é teu tamanho, é a grandeza do Deus que não falha, é a grandeza do Deus que é poderoso, é a grandeza do Deus que é maravilhoso, é a grandeza do Deus que usa a botija, é a grandeza do Deus que usa as coisas pequenas, é a grandeza do Deus que está operando aqui e está te dizendo: tem milagre na tua casa, tem milagre na tua vida, tem milagre na tua história, tem milagre no teu coração, tem milagre nos teus projetos, tem milagre nos teus sentimentos. Levanta a mão aí, para a glória de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus operando aqui neste lugar. Não é o tamanho da botija, é Deus dentro da casa dela. Não é o tamanho da botija, não é a quantidade do azeite, é Deus dentro da casa dela. Meu filho, se Deus operar na tua casa, a porta pode fechar, a crise pode chegar, pode te mandar embora, as coisas podem ficar difíceis, a conta pode estar no vermelho, a dívida pode chegar. Se Deus for Senhor da tua casa, se Deus operar dentro da tua casa, se Deus agir dentro da tua casa, vai ter multiplicação e Deus vai encher tudo. Deus vai encher tudo. Deus vai encher tudo. Deus vai encher tudo. Olha aí pro teu irmão e diga para ele: não vai ficar nada no conta-gota. Não vai ficar nada no conta-gota. Deus vai encher tudo. Tudo, 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 tudo. Levante a mão e adore a ele nesse momento.
Deus vai encher tudo. Não haverá espaços como brecha, porque espaços como brecha são espaços que o diabo muitas vezes se utiliza, aproveitando-se de um vazio existencial para colocar em xeque a fé e dizer: não vai acontecer, não vai acontecer. Só que Deus vai encher tudo e não vai deixar nenhum espaço para o diabo operar absolutamente nada. Vai ser completamente cheio. Completamente cheio. E o único que pode encher tudo não é o dinheiro nem os recursos. Fica de pé. Eu preciso encerrar. O único que pode encher não é a matéria nem as portas abertas. Não é o homem, nem tampouco as condições favoráveis da vida. O único que pode encher é Jesus. Aleluia. Ei, moço, ei, moça, o único que pode encher, que pode preencher, que pode satisfazer, que pode restaurar, que pode mudar, que pode transformar, que pode reverter, é só Jesus. Só Jesus dá jeito nesse negócio. Só Jesus dá jeito na tua casa. Só Jesus dá jeito na tua vida. Aonde está a primeira vida que entendeu essa noite que só Jesus é a solução do seu problema, e só Jesus pode te preencher, só Jesus pode fazer. E hoje você quer voltar para a presença do Senhor. Hoje você quer renovar a tua aliança com Jesus. Hoje você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor. Jesus quer mudar a tua história. E uma decisão sua essa noite é o suficiente o que você precisa. Aonde está a primeira vida para Jesus essa noite? Sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Cadê você? Sai do teu lugar e vem. Aonde está a primeira vida? A primeira pessoa que quer renovar sua aliança com Jesus, que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quer tomar essa decisão. A partir de hoje você não vai ser crente não, você vai ser de Jesus. Não importa o que o homem fez, não importa o que aconteceu, o mais importante é que Jesus te ama. Jesus não abre mão de você. Jesus te chama. Jesus abre os braços e diz: vem meu filho, vem minha filha, eu quero mudar a história da sua vida. Eu tenho o melhor para você. Aonde está a primeira vida? Sai do seu lugar agora e vem. Venha. Se tem alguém aí perto de você e você sabe que ela está afastada ou afastada, chame ela, vá. Diga para ela, diga para ele: Jesus tem o melhor para a sua vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Hebreus capítulo 3, versículo 7 diz: se hoje
Senhor teu Deus, não é amanhã, é hoje. Não endureça o seu coração. Eu vou encerrar. Fecha os olhos. Pai, eu preguei a sua palavra conforme o teu Espírito Santo me orientou essa noite. E esta obra não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E eu sei que tem pessoas aqui que o coração dela está acelerado, com vontade de vir, mas existem batalhas, como se o inimigo estivesse dizendo hoje não, que cadeados, correntes, prisões e grilhões sejam quebrados na autoridade do nome de Jesus. Aleluia! Essa obra é tua e tudo está nos teus cuidados. É a última vez que eu vou perguntar. Vou lhe perguntar: está tudo bem com você? Vai tudo bem na sua vida? Seja sincero consigo mesmo. Se a sua resposta for não, irmão, não está nada bem, então Jesus te chama. Vem. Jesus é a solução para os seus problemas. A oportunidade está aberta para você sair do teu lugar e vir até aqui à frente, renovar a tua aliança com Jesus, aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Eu agradeço a tua oportunidade, no nome de Jesus.